Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Na verdade, boa noite, Cristiane, que eu tô fazendo esse vídeo hoje para você. A nossa intenção aqui, a minha intenção é poder informar você quais tipos de comportamento você pode utilizar com o seu adolescente, tá? Então, eu fiquei preocupada hoje, né, com as questões que aconteceram, então eu procurei fazer esse vídeo para te, né, preferi fazer esse vídeo para conversar com você, tá? Para te passar algumas informações e orientações. Acho importante a gente pensar como que a gente pode manter esse diálogo com os adolescentes, né? Diante de tanta coisa que vem acontecendo, diante da pandemia, nosso nosso organismo, nosso cérebro está envolvido com um sistema primitivo de, de aceitar, de encarar as atuais demandas, porque a gente está num momento realmente muito adrenalizado e com isso a gente tem a diminuição do sono, por causa do aumento, na verdade, do cortisol, então a gente tem a diminuição do sono e o aumento da necessidade da ingestão de carboidratos, que é que uma é um é um é uma coisa eu esqueci o nome agora, mas assim, ele tem uma quebra fácil. O carboidrato tem uma quebra fácil, ele se transforma com facilidade em energia, em açúcar, e por isso a gente tem consumido mais carboidrato na pandemia, por isso que a gente tem comido mais açúcar doce e tem ficado mais gordinho, porque o nosso cérebro está se sentindo ameaçado e por isso ele está sempre em vigília, entendendo que ele vai entrar a qualquer momento, ele vai entrar em luta ou fuga a qualquer momento. A qualquer momento pode vir um predador para poder dizimar essa pessoa, né? O cérebro dela entende dessa forma, então ela precisa estar com essa energia suficiente para poder lutar ou fugir e ser e alcançar, na verdade, êxito, né? E ser exitosa nessas duas modalidades, ou lutando ou fugindo. Então a gente está realmente mais adrenalizado nesse momento e assim, não só os pais, né, mas também as crianças e os adolescentes. Então, se a gente for considerar que as crianças e os adolescentes estão mais vulneráveis porque eles não têm o córtex pré-frontal ainda maduro para lidar com as dificuldades do dia a dia, quanto mais para uma dificuldade que é nova para nós, os adultos, e muito mais nova ainda para as crianças e para os adolescentes. Tá? Então, eles não estão com isso formado, esse córtex pré-frontal, então eles não têm o controle de impulsos, a possibilidade de fazer escolhas e tomar decisões pensando, né, prevendo de uma forma mais realística o futuro, tá? Então eles não têm condição de fazer isso. Então as crianças e os adolescentes têm sofrido um pouco mais do que nós, porque nós já ainda temos esse tipo de controle e eles não têm, e eles viram a sua vida mudada de cabeça para baixo do dia para a noite.
Então, sem escola, sem colegas. Hoje eu atendi uma menina de 16 anos que ela falou assim: o que eu faço é fazer os deveres da escola, que está sendo online, ficar em casa e não falar com ninguém. Então, assim, ora, para uma menina que tinha todo um envolvimento interrelacional com os amigos, né? Estar hoje sem falar com ninguém há quase 2 anos, que é exatamente isso que ela falou, é muito sério, desesperador, e deixa realmente a gente num estado muito primitivo, tá? Então, como a gente faz para lidar com esses adolescentes, falar com esses adolescentes? A primeira coisa que a gente tem que perguntar é da onde vem a ideia de que para levar a criança a agir melhor, antes a gente precisa fazê-la se sentir pior, tá? Então, com gritos, às vezes castigos físicos, punições. Então a gente quer que ela haja melhor depois que a gente faz isso tudo com ela. Castiga fisicamente, bate, tira as coisas dela. E aí a gente pensa assim, agora sim ele vai se comportar, ele vai agir melhor depois que isso tudo aconteceu. É uma prática questionável, você há de convir comigo, tá? Como esse filho nos vê, como ele nos descreve, como ele descreveria você, como ele descreveria essa mãe, né? São coisas importantes da gente pensar. Então, assim, a gente traz a ideia da gente conseguir ter uma educação, promover uma educação para os nossos filhos que encoraje esses filhos, né? E com isso, a gente precisa entender a nossa própria criança interior, entender o que nos faz mal, um autoconhecimento, para que a gente possa resolver isso na gente, para que isso não nos atravesse ou nos interrompa ou nos prejudique na hora da gente educar os nossos filhos, tá? É importante a gente mudar os nossos padrões e tentar ser a melhor versão de si mesma. Uma paciente que na verdade virou uma paciente minha, né? Até respondendo a dúvida que você teve hoje cedo. Então, eu comecei a atender a criança de 2 anos e pouco. E hoje, com 3 anos, eu atendo a criança e a mãe. E aí, a mãe me pergunta, né? Então eu não vou virar o Buda? Eu não vou virar a Madre Teresa de Calcutá? Não. Maternidade, ainda mais hoje que eu sou mãe, não se pratica a maternidade sem errar, tá? A gente aprende a maternagem errando, tá? Não existe a possibilidade de fazer isso sem errar, porque é uma, é uma jornada muito grande, intensa e longa, e muito envolvida. Então não há possibilidade de fazer isso sem errar, tá? Então, por isso que então a gente vai procurando a melhor versão da gente mesmo, melhorando as coisas que a gente vê que não está funcionando e praticando ser a melhor versão da gente mesmo. E a gente não vai virar a Madre Teresa de Calcutá, nem o Buda, tá? É esse encorajamento, educar encorajando. A palavra encorajar quer dizer incentivar o outro a agir com o coração. Então você veja, dentro dessa perspectiva, a gente vai ser gentil e firme,
E a ferramenta da gentileza ajuda a gente a entender e a incentivar o outro a agir com o coração, sem coerções, sem punições, sem tiro, porrada e bomba, vamos dizer assim, sem violência, tá? Então, encorajar não só o nosso filho a agir motivado, né, por um sentimento mais nobre, mas encorajar também a nossa criança interior para que a gente possa desenvolver essas tais habilidades parentais que são importantes para sermos gentis e firmes nessa educação encorajadora. Oi, Marcinha! Eu tô fazendo um vídeo para uma paciente e eu tô usando aqui, tá? Só para você saber, eu estou falando como manter um diálogo com adolescentes, tá bom? Vou até fixar aqui o comentário, mas a intenção não é fazer uma live, a intenção é fazer um vídeo para essa minha paciente, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Como manter o diálogo com adolescentes. Publica. Tá. Então vamos lá. Então, as primeiras coisas em si é desenvolver as habilidades de comunicação, que é uma coisa importantíssima para quem é pai e mãe. Na verdade, assim, para todas as áreas da nossa vida, ainda mais para quem é pai e mãe, tá? Porque os pais hoje têm muita dificuldade de manter um diálogo com seus filhos, tá? E aí a gente gera, né, um lar desconectado. Então, os adultos não têm, né? Na verdade, os adultos têm dificuldade em manter o diálogo e os adolescentes não se sentem compreendidos ou ouvidos pelos pais, tá? E eles, dado o momento, param de procurar essa ajuda, porque como em alguns casos, repetidas vezes, eles não conseguem apoio. Então chega um momento em que eles param de procurar esse apoio nos pais e possivelmente procurarão esse apoio em outras pessoas, porque a gente acaba não conseguindo viver sozinho, tá? Então esse adolescente deixa de procurar o apoio nos pais, o acolhimento dos pais, para poder procurar o acolhimento em outras pessoas que provavelmente não tem a ver com o conceito de educação que os pais podem querer ter para os seus filhos, tá? Então, como que a gente pode auxiliar os pais, tá? Primeira coisa é explicando, né, e perguntando para eles o que é educação, como eles veem a educação, qual é o conceito de educação que eles entendem. Para eles, né, qual é o conceito de educação? Oi, Débora, meu amor. Boa noite. Eu tô falando aqui pra Marcinha que na verdade isso não é uma live. Eu tô fazendo um vídeo para mãe de um paciente meu e escolhi fazer por aqui. E eu nem vou deixar isso daí salvo, né? Esse vídeo salvo. É porque eu não tenho outro mecanismo aqui para fazer vídeo, então por isso que eu tô fazendo por aqui, tá? E aí eu tô falando de parentalidade, né? Até a Marcinha me passou agora
uma live da Márcia Stanzioni falando sobre parentalidade, né, Marcinha? Enfim, que tem tudo a ver com o que eu tô falando, mas enfim, a minha ideia é fazer um vídeo lá para a mãe do meu paciente, tá? Então tá. Então vamos lá na questão da educação, tá? O que acontece com os pais de hoje, tá? A maioria dos pais, eles querem falar. Só querem falar e não querem ouvir, tá? E aí, eles chegam no consultório jogando no ar, né? Jogando para o outro, jogando para a psicóloga, toda a gama de insatisfação e frustração na educação, né, que vem acontecendo na educação daquele adolescente ou daquela criança, né? E eles falam, sem a perspectiva, muitos deles, claro, não vou generalizar, mas muitos deles sem a perspectiva de ouvir, né? Sem a intenção até de realmente fazer alguma coisa por aquilo ali. Muitas das vezes a única intenção é falar e despejar a frustração. Pode resolver momentaneamente aquela dificuldade? Sim, momentaneamente. A curto, médio e longo prazo, então assim, curto não, curto está resolvendo, mas a médio e longo prazo, isso não traz repertório e ferramenta para aquela família dar conta de todas as questões e possíveis frustrações que podem acontecer dentro daquela relação, como de qualquer outra, tá? Então, só falar resolve momentaneamente, na medida que diminui a ansiedade da pessoa, mas a médio e longo prazo não vai funcionar. Então, o grande problema é o adulto falar sem querer ouvir e só o adulto pode falar, tá? Não tem espaço para expressão do adolescente, né? O que é muito ruim, gera uma revolta muito grande nele e muitas retaliações, tá? Quando o adulto chega com a frase "vamos conversar", essa frase não é colocada no sentido de reciprocidade. É uma mão única de que, na verdade, eu vou falar. E aí o adolescente entende, vou levar um sermão, vão vir as críticas, pode vir chantagem, lição de moral. E aí o que acontece com isso tudo, né? Com todas todas essas questões negativas, todas essas pinceladas negativas, a comunicação se fecha, tá? Então eu não consigo promover uma comunicação com o meu adolescente. Na verdade, eu não consigo promover uma comunicação com ninguém chegando com sermão, com críticas, com chantagem, lição de moral, tá? Os 5 primeiros minutos de uma conversa vão predizer em 90% como essa conversa vai terminar. Tá? Então, se ela já inicia dessa forma, nem com o adolescente e nem com ninguém, isso vai funcionar. E a comunicação, os canais vão estar fechados, tá? Os pais falam sempre o que esse adolescente deveria estar fazendo, tá? Pela visão dele, do próprio pai, né, ou própria mãe, né? Eles insistem em dizer
o que essa outra pessoa deveria estar fazendo e não estar. Tá? Então, vamos lá. O principal ingrediente de uma boa comunicação não é falar. Isso é um grande erro. É uma interpretação muito errada. Na verdade, isso é uma questão cultural que foi trazido para gente de que a comunicação é o falar, mas o principal, não que não seja, claro que sim, mas o principal ingrediente para uma boa comunicação é ouvir, tá? E ouvir é uma das habilidades menos desenvolvida pelos nossos pais. Então, é a habilidade parental menos desenvolvida. Então, esses pais, eles não ouvem o que os adolescentes têm a dizer, acham que a crítica, a punição, a lição de moral é a melhor prática, e infelizmente não veem que isso não funciona. Pode ter funcionado em algum momento lá atrás? Pode ser que sim, tá? Pode ter funcionado comigo, que sou de umas décadas, né, mais antigas. Pode ter funcionado comigo, pode ter funcionado, enfim. Mas fato é que com os adolescentes que a gente tem hoje, que tem a informação na palma da mão, informação de direitos, sabem quais são seus direitos, sabem o quanto que são humanos, né? E por isso merecedores de direitos, e claro, de deveres também, mas entendem muito dos seus direitos. Então, para essa geração de hoje, esse tipo de prática não vem funcionando, tá? E aí a gente tem que trazer pra gente, desculpa, trazer pra gente por que é tão difícil ouvir o outro. Então, assim, não só ouvir o filho, mas ouvir o marido, um amigo, a psicóloga, tá? Por quê? Por que que é tão difícil ouvir o outro, tá? E aí, essa é uma reflexão interna de cada um, mas de uma maneira geral, eu posso responder, tá? Nós não temos muitos modelos de ouvir, tá? Nós não temos muitas, realmente, não temos a modelação, né? Nem na nossa casa, muitas das vezes nem no nosso trabalho, né? Ouvir não é uma coisa que as pessoas fazem muito, de uma forma geral. Então, assim, quando você vai expor alguma coisa no trabalho, a gente fica até sempre muito receoso de se colocar, né? Porque muitas das vezes o outro, quando escuta, interpreta de uma forma diferente. Então a gente fica sempre muito receoso, às vezes, de se colocar, porque fica temeroso de que o outro não vai ouvir, e tão pior quanto não ouvir, é interpretar de uma forma ruim e equivocada, tá? Então, nós não temos não temos muito modelos de ouvir. E aí, essa escutativa encontra tantas barreiras. Oi, Ju, boa noite, tudo bem? Tô fazendo aqui uma, um vídeo para mãe de uma paciente, tá? Mas se liga não, tranquilo.
E aí a gente encontra, né, acontecem, opa, acontecem várias barreiras nessa comunicação, tá? Então, isso que eu estava falando, né, a dificuldade de ouvir, traz barreiras na comunicação com esses adolescentes, tá? Então, quais são as outras barreiras que podem acontecer? Então, assim, dar explicações defensivas, defender o seu próprio ponto de vista enquanto mãe é uma coisa que traz barreiras para essa comunicação. Porque o seu ponto de vista é um ponto de vista que sim tem uns anos aí na frente, né? Tem uma experiência maior, mas não é o único ponto de vista, tá? E muitas das vezes a gente, enquanto pai e mãe, a gente não só defende o nosso ponto de vista, mas como impõe, tá? Esse adolescente se sente criticado, né? E às vezes ele próprio coloca, né, que se sente injustiçado pelo contexto, né? E aí, né, dentro dessa questão de dar explicações defensivas, a mãe ou o pai querem justificar e defender as suas próprias ações, tá? Volto a dizer, claro, né? Isso tem um peso, isso tem, né, uma responsabilidade, isso tem uma experiência, tá? Mas o que aconteceu com a gente não quer dizer que vai acontecer com os nossos filhos também. E a gente precisa aprender a respeitar o ponto de vista deles, porque a gente está falando sobre a vida deles, tá? Uma outra coisa que traz barreiras para a comunicação com os adolescentes é dar lição de moral. Então, por exemplo, o adolescente chega contando alguma coisa que aconteceu e o pai diz que ele não deveria ter feito isso, que aquilo outro tá errado, que ele deveria ter feito isso e aquilo outro, tá? Isso é mais uma barreira na comunicação, porque esse adolescente que está buscando ali um apoio, ele se sente mais uma vez criticado, então ele começa a perder a segurança nessa relação, tá? É como se meu pai ou minha mãe fosse só me criticar, só me dar esporro, né? Então, não adianta eu falar com eles, tá? Mais uma coisa que traz barreiras para a comunicação é os pais levarem sempre para o lado pessoal. Então, assim, o adolescente está lá se expressando, falando, poxa, sei lá, ai que tédio, eu tô aqui, de repente, sei lá, nessa festa, nesse lugar que vocês me trouxeram, tá? E aí, esse pai ou essa mãe fala assim, eu faço tudo por você, você é um ingrato. Então, isso só faz com que esse adolescente se sinta culpado por não estar gostando, pelo seu próprio, por ter um gosto diferente dos pais, né? Enfim, e ele se sente culpado por ser um indivíduo único, por ser ele mesmo, se sente culpado por ter a sua própria personalidade, enfim, né? Diferente e independente dos pais. É como se eu precisasse, né? Esse adolescente precisasse ser o resultado final das expectativas dos pais sempre. Olha que pressão, né? Então eu preciso ser esse eu idealizado dos meus pais, esse ideal dos meus pais
tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Isso é muito complicado, tá? Então, isso vai trazer barreira para a comunicação com esse adolescente. Outra coisa, né? O adulto usa o que o adolescente colocou contra ele mesmo para criticar, punir, dar sermão. Então, aquele adolescente que ainda está chegando para te contar alguma coisa, você usa o que ele falou contra ele mesmo. Muito ruim, tá? Ah, a gente ainda fala assim, né? Eu quero que você confie em mim. Eu sou seu amigo. Eu quero saber de tudo que acontece na sua vida. Eu tô aqui para te ajudar. Aí o adolescente se abre, compartilha um erro que ele cometeu e os pais usam aquilo para punir, privar, julgar. Então essas coisas, né? Todas essas questões criam barreiras na comunicação, tá? E orientar esse pai e essa mãe para que eles possam desenvolver habilidade de escuta, tá? E essas habilidades são desenvolvidas. Nós não nascemos com essa habilidade, tá? Todas as habilidades podem ser desenvolvidas. Então, estimular e orientar esses pais para que possam desenvolver essas habilidades de escuta. Então, assim, muitas das vezes os pais chegam, né, e falam assim: mas eu não sei falar, eu não consigo mudar. Pode sim, consegue sim, tá? Consegue sim fazer essa mudança. É só estar disponível emocionalmente para que isso possa acontecer. Estar de peito aberto, de coração livre para deixar essa modificação acontecer, tá? A mudança de dentro para fora, com empenho, coragem, pra, pa, para poder se relacionar com esse seu adolescente de uma maneira diferente, tá? Só você pode fazer isso, tá? As habilidades de comunicação, então assim, a mensagem recebida, como foi dita, tá? Essa comunicação, essa habilidade de comunicação é a gente entender como essa mensagem é recebida, né? Como essa mensagem é recebida e como que a gente fala com esse adolescente, como foi dito, como a gente fala das questões no nosso dia a dia, tá? Muitas vezes não é a situação em si, tá? Mas como nós percebemos aquela situação, como a gente interpreta, tá? A partir do nosso próprio filtro, o nosso sistema de crença, isso vai influenciar nas nossas decisões, tá? Então, essa mensagem que a gente emite ou recebe, como que a gente está fazendo isso? Como foi dito, tá? Então, realmente, muitas das vezes não é a situação em si. Não é a situação em si que foi ruim, porque ela poderia ter acontecido de repente com outras pessoas, mas como nós percebemos e interpretamos o que acontece não só com a gente, como com o nosso adolescente, tá? A partir desse nosso filtro, desse nosso sistema de crença, isso vai estar influenciando nas nossas decisões. Então, muitas das vezes é necessário modificar esse sistema de crenças para que a gente possa interpretar as coisas de uma forma mais realista, porque muitas das vezes as nossas interpretações, na maioria das vezes, ela é pautada em questões muito populares
e nada científicas, tá? Então a gente interpreta muito por causa que a gente quer dar uma resposta para o vizinho, a gente não quer se mostrar com dificuldade para a vizinha, a gente pauta isso em questões populares, do modo de vir popular, porque existe o ditado que se eu não, sei lá, é, se eu não for ríspida com o filho, depois ele bate em mim, depois ele vai bater, enfim, na minha cara, tá? Então a gente pauta muitas das nossas interpretações em questões muito é, 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 populares e pouco científicas, tá, gente? Então, vamos lá. Então, assim, como essa orientação, como que a gente pode dar essa orientação aos pais sobre essa habilidade de escuta, tá? Os pais precisam compreender que o sentimento por trás daquilo que eles fazem é muito mais importante do que realmente o que ele fez, tá? Do que a ação em si. Então, essa escuta ativa, ou seja, demonstrar o real interesse e disponibilidade para esse filho é mais importante do que a questão em si. Por exemplo, então, quando a gente fala com o filho, a gente está no celular, mexendo no celular, compenetrado ali, e uma criança, um adolescente quer falar com a gente, chega e fala, pai, mãe, enfim, tem alguma coisa para te mostrar. E você fala assim para ele, sim, fala, tô te ouvindo, tá? Então, assim, o sentimento por trás disso, tá? É mais importante do que realmente o que está acontecendo, tá? O sentimento que vem para mim é de desinteresse, desconexão, tá? E isso sim é mais doloroso do que a situação em si, tá? Então é importante que a gente possa conectar a nossa ação como um todo, ser coerente com o que a gente está falando, o nosso corpo ser coerente com que a gente está falando. Tá? Então, no momento em que a gente responde para um adolescente, para uma criança, para um filho, a gente mostra interesse genuíno, tá? Real interesse e disponibilidade. Então, a gente se vira, larga o que está fazendo, tá? E preste atenção no que essa criança, esse adolescente quer falar com você, tá? Uma outra coisa importante é respeitar as diferenças. Não tem apenas um jeito certo ou uma maneira de ver as coisas. Isso é importantíssimo para os pais entenderem, tá? De que o nosso jeito tem uma experiência, o nosso olhar tem uma experiência, sim, mas não é o único jeito de funcionar, de ver as coisas, tá? Às vezes outras formas vão ter o mesmo ou melhores resultados, tá? Então nós, os pais, não somos donos da verdade. Então, assim, e isso é importante também para modelar o comportamento dos nossos filhos. É, se eu sou o dono da verdade, eu ensino meu filho a ser dono da verdade também. E não ouvir o ponto de vista de outra pessoa, tá? Então, respeitar as diferenças é uma habilidade de escuta. Outra coisa importante para a escuta é a empatia. Se colocar no lugar do outro. Perceber o mundo como o outro percebe. Não é ser conivente,
ou concordar, tá? Mas exercer a empatia. Oi, cunhadinha. Boa noite, tudo bem? Deixa eu assinar aqui. Opa, opa, opa. Enfim, essa não é uma live, tá? Eu tô apenas fazendo um vídeo aqui para mãe de um paciente e escolhi aqui essa plataforma. Enfim, as pessoas estão entrando. Mas eu tô falando então sobre como manter o diálogo com os adolescentes. E eu tô falando agora das habilidades de escuta, tá? Então, assim, praticar a empatia é importante para os pais quando a gente está falando de adolescentes, tá? Então, mais uma vez, não é ser conivente, tá? Mas perceber o outro, o mundo do outro, como ele mesmo percebe. Então, tentar fazer um exercício tipo: qual é a lógica desse pensamento desse meu adolescente? Tá? Qual é a lógica pessoal dele, né? O que que faz com que ele pense, sinta ou se comporte dessa maneira? Um interesse, uma dúvida, uma curiosidade genuína nesse meu adolescente, nesse meu filho, tá? O que está acontecendo no mundo interno desse adolescente? Então a gente precisa fazer essas perguntas, ter em mente esses questionamentos, para que a gente possa se colocar no lugar do outro e criar empatia com o comportamento que o outro está expressando para gente, porque ele está mostrando muitas das vezes as emoções dele, é, as emoções que não são vulneráveis, tá? As emoções, é, a emoção daquele momento, mas por trás daquela emoção existe uma emoção vulnerável, uma questão, uma necessidade que a gente muitas das vezes não tá vendo, tá? Essa é a emoção vulnerável. Então a gente precisa se conectar com essa emoção vulnerável. Então, quando ele demonstra a emoção reativa, tá? Então, quando ele demonstra essa raiva, né, algum comportamento que não é legal, ele está demonstrando muitas das vezes uma emoção reativa e a gente procura se conectar com a emoção vulnerável dele, que dessa forma, fazendo essas perguntas, criando empatia, a gente possivelmente vai encontrar a motivação e a necessidade por trás daquele comportamento, tá? Uma outra questão que ajuda nas habilidades de escuta: manter então essa postura de curiosidade, tá? A gente tem dificuldade de colocar em palavra do que a gente está sentindo. Ahn, Trancado, né, no quarto, estar trancado no quarto, e essa agressividade é só a ponta do iceberg, tá? É só o comportamento que eu tô demonstrando, tá? Qual é a necessidade que eu tô tendo? Muitas das vezes eu não consigo comunicar, muitas das vezes eu nem sei qual é, e eu preciso da ajuda de um adulto para poder me conectar com essa necessidade, entender qual é essa necessidade, para que juntos a gente possa suprir essa tal necessidade, tá? Então, manter uma postura de curiosidade, fazer perguntas curiosas, né? Ah, com interesse genuíno nesse adolescente, né? Por trás do que esse adolescente está fazendo, o que, que ele está querendo dizer. Nós, muitas das vezes, reagimos na superfície para entender o que eles estão sentindo, e isso é ruim, tá? Então, se essa é só a ponta do iceberg e a gente reage resolvendo isso daqui de cima, fica todo um resquício para baixo, uma quantidade centrada de emoções e necessidades que não foram supridas e que vão continuar ali batendo naquela porta e tentando serem sanadas de alguma forma, tá? A gente pode fazer perguntas abertas, curiosas, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, tá? Então, tipo, como você se sentiu com relação a isso? Ahn,
e não reagir com barreiras, tá? O que que você pensa ou qual a sua opinião acerca do comportamento do seu amigo, sobre drogas, sobre comportamento sexual, é, 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 sobre o comportamento sexual que de repente esteja não sendo muito equilibrado, né? O que, qual, tá? São perguntas abertas. Ou assim, mais alguma coisa que você queira me dizer sobre isso? Então, são perguntas abertas, curiosas, que a gente pode fazer com o nosso adolescente quando a gente sente que esse comportamento não está muito legal. Uma outra coisa legal é criar na família um vocabulário emocional. A gente não tem um vocabulário emocional. Nós fomos calados na nossa infância. Não foi permitido para a gente, para minha geração, por exemplo, expressar as emoções. Nós éramos calados, né, de que não podia se comunicar, era para engolir o choro, era para, enfim, sair da sala. Se você tivesse com raiva, não podia birra de forma nenhuma, tá? Então a gente foi calado na infância. Então, se a gente não aprendeu, dificilmente eu vou conseguir passar para frente, dificilmente eu vou conseguir ajudar, né, orientar alguém no sentido das emoções se eu não aprendi isso, tá? Então, assim, por exemplo, o adolescente quer ir na festa no final de semana e você já impede ele de conversar, já impede o diálogo na porta da situação, na porta do quarto, tá? Então, isso atrapalha muito. Então, a gente tem que criar um vocabulário emocional onde que a gente possa falar que tá chateado, tá triste, tá com raiva, que não gostaria de ir, como que a gente pode fazer diferente, tá? A gente tem que permitir que as crianças e os adolescentes possam se colocar, tá? Isso não quer dizer permissividade, tá? E que a gente vá aceitar tudo que essas crianças e os adolescentes vão falar. Mas a gente precisa ouvir, tá? Então, assim, de novo, a curiosidade genuína, perguntas curiosas, empatia, o vocabulário emocional. Então, aprender a desenvolver o nosso próprio vocabulário emocional e ajudar os adolescentes a desenvolverem um vocabulário emocional também. Então, eu tenho aqui na porta da minha geladeira uma folha de papel A4 que eu plastifiquei com com muitas emoções, tá? Então, coisas que a gente pode falar que são coisas legais, ou que são coisas quando a gente está com raiva, ou são coisas quando a gente está triste, tá? Que como a gente não aprendeu esse vocabulário emocional, a gente precisa às vezes de uma colinha, tá? Oi, Vanessa, boa tarde. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Ahn, então eu coloquei na minha geladeira para que a gente possa desenvolver, eu e meu marido, um para com o outro, e nós dois juntos com meu filho, um vocabulário emocional na família. Então, assim, por exemplo, a gente conseguir falar. Eu me preocupo quando você vai a esses lugares. Gostaria que você ficasse mais com a gente. Eu tenho medo. Eu gostaria, né, de que a gente pudesse pensar em outras formas juntos, outras formas de resolver as coisas juntos. Então, assim, muitos pais não conseguem identificar os próprios sentimentos e assim não conseguem ajudar os filhos, tá? Então, por isso a gente precisa desenvolver um vocabulário emocional com a gente e com os nossos filhos. E entender por que que também a gente não consegue identificar os nossos sentimentos. O que está por trás disso? Dessa insegurança? Que sentimento é esse, enquanto pai, enquanto mãe, por trás que eu não consigo identificar os meus próprios sentimentos?
tá? E aí a gente vai para uma parte importante, que é a parte de quando a gente fala com os adolescentes, de um sentimento é, que tá muito presente na vida de uma adolescente, que é a raiva, tá? Então essa raiva vem como uma dificuldade de lidar, né? São muitas emoções num período de adolescência, onde a gente não consegue realmente dar conta, porque a gente fica. Nós somos muito suscetíveis na adolescência, por isso ficamos nos extremos a maior parte do tempo. Ou seja, ou muito felizes e radiantes, ou muito tristes e desanimados, tá? E a raiva vem como um sentimento de não conseguir lidar, né, com essa frustração no momento que essa frustração acontece, tá? Então, assim, é importante que nós próprios, né, os pais, consigamos acolher as nossas emoções e acolher as emoções dos nossos filhos e de redirecionar esse comportamento para um lugar para um lugar melhor, para um lugar mais de mais responsabilidade, para um lugar que possa me fazer menos mal enquanto comportamento vindo da raiva, tá? Agir com assertividade, se for possível, tá? Então, a forma como a gente expressa pode ser inadequada. Então, a gente pode redirecionar esse comportamento. A gente juntos, né, os pais com os adolescentes, podemos pensar em quais atitudes eles podem ter com relação àquilo que eles estão sentindo. Ah, então, quando esses pais aprendem a se expressar emocionalmente, para os filhos, eles modelam um comportamento e ajuda os filhos a desenvolver um repertório de palavras e sentimentos, que é ao contrário do que a gente fala, né, nessa questão popular, né, de que, eu não posso chorar na frente dele, eu não posso me sentir triste na frente do meu filho. Muito pelo contrário, quando a gente se mostra vulnerável, a gente modela essa vulnerabilidade também nos filhos. O que não é ruim ser vulnerável, tá? Não é ser vulnerável, mas ter vulnerabilidade, tá? Porque todos nós temos vulnerabilidades. Uns mais escancaradas e os outros mais escondidas, tá? Mas o fato é que a gente, quando se conecta com o outro, não se conecta com o sentimento reativo, que é raiva, ódio, a gente se conecta com o sentimento vulnerável, que é o medo, a tristeza, tá? Então, quando a gente se demonstra, né? Quando a gente demonstra vulnerabilidade para os nossos filhos, eles entendem que eles também têm vulnerabilidades e que a gente juntos pode desenvolver um repertório, tá? Para lidar com essas tal vulnerabilidades, tá? Então, assim, uma frase da Jenny Nelson, que é quem fez aquela série de livros da disciplina positiva, é preciso honestidade e coragem para entrar em contato com os nossos próprios sentimentos, tá? Então, é preciso honestidade e coragem para entrar em contato com os nossos próprios sentimentos, tá? Então, a gente tem medo e insegurança, muitas das vezes, que os filhos façam a mesma coisa que a gente fez, tá? Então, como que eu, enquanto mãe, enquanto pai, né, como que eu estou encarando essa adolescência? Como adolescência ou como aborrecência, que é o outro ditado popular, é uma frase popular que as pessoas utilizam para se dirigirem aos adolescentes, tá? Com informações novas, com informações antigas. Então, como eu estou encarando essa adolescência do meu filho, tá? E por que também eu tenho tanto medo que o meu filho faça tal coisa? Qual é a fonte do meu medo?
Então, volto a dizer, o medo daquilo que eu fiz quando eu era adolescente, como que eu posso compartilhar esse medo com ele? Então, um modelo de frase que a gente pode falar é assim: ah, eu me sinto, e aí a gente fala o sentimento, por quê? E a gente fala qual a situação, ah, e eu gostaria, e a gente coloca um pedido, tá? Então vamos lá. Eu me sinto com medo porque você fica até tarde na internet e eu gostaria que você ficasse mais tempo com a família, tá? Então, isso a gente faz, a gente cria, né, esse tipo de contexto e de frase, tá? Utiliza no nosso dia a dia para que a gente possa não só funcionar dessa maneira, mas modelar os filhos a usarem essa linguagem também, que vai fazer toda a diferença na vida deles, em todos os setores da vida deles, tá? Então, quanto mais específico com os nossos sentimentos a gente for conosco e com os outros, mais claro e mais conectado a gente consegue estar com essa outra pessoa, tá? Então, esses adolescentes, eles se sentem melhor quando são ouvidos e incluídos nas resoluções das questões que lhe afetam. Então, é importante que eles sejam ouvidos e incluídos nas questões que perpassam por eles, tá? E quando essas coisas não funcionam, os pais partem para um extremo, tá? Que não é gentil, que não é respeitoso, de muitas vezes forçarem as coisas. Então, a agenda, a mochila, o Facebook, a internet, fuçam as coisas para, pois eles não conseguem mais perguntar para os seus filhos. Então, eles fuçam as coisas em busca de informações e provocam mais desconfiança e mais distanciamento desse adolescente, tá? E aí, finalizando, a gente vai falar um pouco da disciplina positiva, que na verdade a gente está falando o tempo todo, mas pincelar então mais veementemente a disciplina positiva, de dizer que erros são excelentes oportunidades de aprendizagem e de aprendizado, tá? É impossível passar por essa vida sem errar. Então, não só nós como pais, mas os nossos adolescentes e os nossos filhos vão errar também. E é importante que a gente possa ter um olhar de acolhimento e de empatia para esse erro, e não ver como uma coisa negativa, ao contrário, ver como possibilidades excelentes, oportunidades de aprendizado, tá? Então, isso faz com que o adulto possa se reconectar com esse adolescente, tá? Então, a gente tem aqui os 4 R's para reparação dos erros dos pais, tá? Então, crítica, sermão, tudo que faz barreira para essa comunicação, a gente pode usar os 4 R's para reparação dos erros, tá? O primeiro R é reconhecimento. Então, dizer para esse filho: eu errei. Desculpa, mamãe. A mamãe vai procurar fazer e você pode pontuar no momento em que eu estiver cometendo esse erro novamente, e não estiver percebendo, e eu errei e vou procurar daqui para frente fazer melhor e reparar os erros, né? E o que que aconteceu, ter responsabilidade pelo meu erro, reparando o que eu fiz de mal a você ou a qualquer outra pessoa. Então, reconhecer o seu próprio erro. Segundo R, responsabilizar-se, tá? O que eu fiz que contribuiu para o problema? Então, o que você, enquanto pai, enquanto mãe, fez que contribuiu para a questão em si? Terceiro, reconciliação, pedir desculpas, tá? Ai, poxa, pedir desculpas perde a autoridade? Não, tá? Mostra sua humanidade e provoca uma conexão mais profunda com esse adolescente, tá? E o quarto R é resolução. Se o adulto modela isso no adolescente, ele fica muito mais disponível. Então, trabalhar juntos na resolução, numa resolução que seja satisfatória para os dois, tá? Então, a gente vai juntos trabalhar numa resolução,
pensando em qual é a melhor forma de ser bom para ambas as partes, tá? E aí a gente chega ao final, né? Então, esse é o final desse vídeo, tá? Que eu digo que é mais importante ouvir do que falar, tá? E quando os filhos se sentem mais ouvidos, eles ficam mais disponíveis para fazer da mesma forma, tá? Então, espero que esse vídeo possa te ajudar e que você possa desenvolver junto com seu adolescente uma maneira melhor de se conectar, de dialogar, que possa trazer muitos benefícios para vocês dois, tá? Então tá. Fica com Deus. Boa noite.